Você sabia que na nossa alimentação a gente recebe vários tipos diferentes de influência? Por exemplo, se um dia você come um alimento e passa mal logo em seguida, a tendência é que você faça uma relação com aquele alimento. Quem nunca deixou de gostar de alguma coisa por ter passado mal quando comeu? E o contrário também acontece. Um brigadeiro, por exemplo, de festa, ele não é gostoso só pelo sabor. Por trás de um brigadeiro, você lembra do seu aniversário, de quando seus amigos se reuniam, do dia em que você chamava atenção, enfim, tem toda uma memória por trás dos alimentos. A questão cultural também influencia muito a região onde a pessoa está. Então, por exemplo, o que será que leva tantas pessoas no mesmo lugar gostarem dos mesmos alimentos e pessoas de outro lugar talvez não gostar daquilo? Enfim, a gente percebe que, na verdade, paladar é algo totalmente influenciável. Então, se você está grávida, por exemplo, você pode influenciar o paladar do seu bebê através da sua alimentação. As pesquisas mostram que a tendência da criança gostar mais dos alimentos saudáveis está relacionado com aquelas mamães que comem alimentos saudáveis. Alguns estudos mostram isso com ratinhos, como que os ratinhos de mães que comiam alimentos saudáveis preferem os saudáveis e os ratinhos das mães que não comiam alimentos saudáveis preferiam os alimentos não saudáveis, sobretudo aqueles alimentos que tinham muito açúcar e gordura. Outra forma de você influenciar desde cedo a alimentação do seu filho é através da amamentação. A amamentação, o leite materno, ele vai variar de sabor, né, levemente, de acordo com aquilo que a mamãe come. Então, a criança costuma com uma variedade maior e isso faz com que ela seja menos seletiva no futuro. A introdução alimentar dos alimentos sólidos da criança também faz muita diferença. A forma como os alimentos são introduzidos, o clima que tinha na casa naquele momento, isso tudo influencia como vai ser a alimentação da criança no futuro. Por isso que é tão importante que esse momento seja um momento descontraído, que não haja rigidez, que não haja tensão, que não haja metas para a criança bater de tem que comer X, enfim, que seja um momento agradável. O alimento ele nunca deve servir de punição e nunca deve servir também de prêmio. Então, comida é comida, né? Você não tem que ganhar um alimento, uma bala, alguma coisa porque você comeu bem e nem tem que ser punido. Vai ter que comer toda a sopa, senão não vai tomar o suco, né? Então, esse tipo de cuidado é muito importante de ter. O exemplo também é importantíssimo. O exemplo é uma forma de você ensinar o seu filho naturalmente a fazer o que é certo, né? E quando a criança está observando o que você está fazendo, ela está ali aprendendo. Então, se de repente você não se considera um bom exemplo para o seu filho, está passando da hora de melhorar sua alimentação e procurar um profissional para poder te ajudar. Outra coisa muito legal que influencia a alimentação da criança é a questão visual. É muito comum comprar fruta e deixar ela escondida lá na última gaveta da geladeira, ou então fazer o almoço todo e deixar por último ali, ralar só uma cenourinha rapidinho. A gente tem que investir mais naquilo que é saudável. Então, dê honra a quem merece. Lugar de fruta é na fruteira, numa fruteira bonita, num lugar visível, de preferência um lugar onde as crianças conseguem alcançar, né? A salada, ela deve sim ir para a mesa, deve ser colorida, você deve investir tempo nela. Cuide bastante dessa parte da alimentação, principalmente no que se refere a fruta, legumes e verduras, na apresentação que esses alimentos vão ter, porque isso vai influenciar muito na alimentação da criança. Agora, a dica de ouro para você convencer o seu filho a se alimentar bem é: faça memórias afetivas com os alimentos. Da mesma forma que a gente cria memórias o tempo todo e quando a gente se alimenta, a gente inconscientemente traz tudo isso à nossa mente, você pode influenciar as memórias que o seu filho vai ter em relação a alguns alimentos. Então, quando você levar seu filho, por exemplo, para uma pracinha, não leva biscoito, leva uma fruta, porque ele vai associar a fruta com um momento de prazer. Quando seu filho receber os coleguinhas em casa, ao invés de você fazer uma guloseima, faz uma salada de frutas, faz um omelete, faz um hambúrguer com uma carne de qualidade, um hambúrguer caseiro. Você pode ter certeza que quando essa criança for comer esses alimentos, ela vai ter boas memórias. Então cuide para que o seu filho tenha memórias afetivas legais em relação aos alimentos saudáveis.